mostra Sonhei em Português continua até junho no Museu da Língua Portuguesa. O ano está chegando ao fim. Como se planejar para sair da procrastinação em 2022? Hoje é dia de conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo programa Mackenzie Voluntário. A importância de uma boa noite de sono para as atividades do dia renderem mais. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Tá começando o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, sem procrastinação, a gente vai ter muita informação. Tá vendo? A ideia é essa, né? Sem enrolar, sem deixar para depois, é agora. Informação sem procrastinação aqui no Notícias do Bem. Seja bem-vindo. Que bom que você está com a gente. Então, além de todos esses assuntos que você conferiu aí, a gente vai ter muitas outras notícias ao longo da nossa edição de hoje. Vamos falar sobre passaporte de vacinação, vamos falar a respeito de agronegócio também, cooperativismo, enfim, tem muitos outros assuntos aí para a gente tratar. E, é claro, vamos falar também do trabalho do Instituto Novo Sertão, enfim. É isso, muita informação para você. Seja bem-vindo, a gente está só começando. A gente está só começando e eu estou aguardando a sua participação ansiosamente. Olha, hoje pela manhã, no Manhã IPP, eu vi que falou sobre ansiedade ali, um tema fluiu, hein? A gente não está ansioso, não. Esse tema sempre flui, né? Não tem como, ainda mais está chegando aí pertinho no fim do ano. Esse é um tema que vai mexendo muito com todo mundo, né? Mas calma, né? Precisa ter calma, é Deus no controle. Mas é isso, eu sim conto com a sua participação aqui no nosso chat, então participe, deixe sua mensagem, deixe o seu oi, seu boa tarde, o seu tudo bem, o seu graça e paz. Mande sua mensagem aqui no nosso chat, participe de diversas formas. Com sua mensagem, participe aí, ó, conectadinho, você que é mais quietinho, não tá muito afim de digitar, ou, já sei, você ainda não é inscrito no nosso canal, esse é um dos motivos que não dá para digitar. É verdade. Porque você vai escrever, aí fala assim, se inscreva no canal. E é muito simples, é só você ir lá em cima e se inscrever, aperta no botão, simples e prático. Automaticamente você já se inscreve e aí você pode comentar, você pode compartilhar, você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, né, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ainda, de brinde ali, ó, outra dica, você ativa o sininho, porque aí você é notificado de tudo que acontece aqui também. Saiu um vídeo novo? Pum, já chegou o aviso para você. O conteúdo, o jornal acabou, aí ele subiu pro canal lá no IPP Play. Você já é notificado que o vídeo já está disponível para você assistir novamente, rever o conteúdo. Olha que maravilha. Só vantagens. Só vantagens. Deixa o seu recado aí já, né? A gente está querendo, a gente está querendo interagir com você. A gente está querendo saber de onde você está falando, né? Deixe seu bom dia, seu boa tarde. Diga onde você está, diga como está o tempo aí na sua região. Aqui em São Paulo hoje está uma garoa, chovendo. Aqui está intercalando garoa e chuva desde a madrugada. Aí o trânsito já vira um caos, enfim. Hoje aquelas foi coisas, hoje foi, né? Aquelas coisas bem de capital mesmo, né? Já manda um abraço pro nosso reverendo Marco Severo, conectado à Rádio Rumo ao Sertão. Boa, um abraço pro reverendo Marco Severo e para todo mundo que está ouvindo o nosso Notícias do Bem pela Rádio Rumo ao Sertão. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão sempre com a gente, é sempre um prazer falar com vocês também. Eu não posso deixar, né? Claro. De começar falando do Ricardo Reis. Está sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. Um presente. Já começa o dia bem, né? Já orei por vocês hoje. Ai, que bênção, que presente isso. E a Maria também tá aqui, Silvana, aqui, Graça e Paz, irmãos. A Marlúcia também, olá. Ela deu um nosso olá. A Elizabeth, bom dia. A Luana, bom dia, Graça e Paz a todos, diretamente de Osasco. E a Isméria também, Graça e Paz. É isso aí, gente. Bacana, continue participando com a gente. Vamos de notícia? Vamos de notícia. Bora. Mais de 2 milhões de estudantes participaram do Enem 2021. O tema da redação trouxe à tona um assunto de extrema importância. Cerca de 3 milhões de brasileiros não possuem registro civil. Para surpresa de muitos, a redação do Enem 2021 conseguiu impressionar novamente.
A prova trouxe uma problemática do direito constitucional, com o tema Invisibilidade Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Apesar de ter sido um tema inusitado, é possível fazer uma boa redação. Mas se a gente pensar que a estrutura do Enem ela é bastante fixa e que a prova conta com textos de apoio que o estudante, que o candidato, ele pode consultar, eu acredito que tendo um bom domínio da estrutura, da redação e acesso aos textos de suporte, eu acredito que é possível sim sair bem. O Gustavo fez a prova pela primeira vez, está no ensino médio e já sabe onde precisa melhorar. Eu fiz a prova mais por um treino mesmo. Por exemplo, eu acho que é melhor eu ver como é que funciona a prova, o que que falta para mim, tipo, ver o que eu preciso melhorar. Por exemplo, na prova eu preciso de muita leitura, eu fiquei muito cansado nas questões, então eu sinto que eu preciso melhorar um pouco mais na leitura, assim, para já no segundo ano eu ver o que que eu consigo melhorar mais ainda e no terceiro fazer um bom Enem, é claro. Já o Gabriel está no terceiro ano do ensino médio e tem boas expectativas para o resultado. Eu acho que eu consegui ter um bom desempenho para o que eu queria. A minha expectativa de fazer o Enem, né, a prova em si, é de tentar entrar em alguma universidade, talvez pelo Enem, talvez outros vestibulares, no caso, mas o Enem é uma opção. E eu acho que com o desempenho que eu tive, talvez eu já consiga ingressar na faculdade direto. Mais de 2 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem 2021, que abordou um tema de extrema relevância social. Segundo o levantamento do IBGE, mais de 3 milhões de pessoas não possuem registro civil, que é fundamental para a emissão de qualquer tipo de documento no país. Para o escrevente autorizado do cartório civil, o tema mostra uma dificuldade vivida por pessoas mais afastadas da sociedade. Então mostra realmente que todos têm direito a ter um documento, todos têm o direito a ter essa questão de dignidade, né? Porque os documentos, o documento do indivíduo, ele te traz uma dignidade, uma identidade e tal. Então mostra realmente que se valoriza essas pessoas esquecidas, né? Para quem não possui o registro civil, já existe um sistema simples e objetivo para que a situação da pessoa seja regularizada. Hoje tem um sistema interligado. Tem como você fazer busca de registro de nascimento para saber se realmente a pessoa nunca teve nenhum tipo de registro, né? E hoje o tabelião tem isso, e se por acaso ele tiver algum tipo de dúvida, ele também está embasado ali na lei, ele pode consultar o juiz corregedor, que vai dar mais segurança para isso. Mas hoje é bem mais prático e mais fácil acontecer isso também. Tá certo. Aí, portanto, as redações do Enem, né, os temas da redação do Enem, normalmente chamam a atenção não só dos estudantes, mas acabam envolvendo toda a sociedade, né? Porque são temas sempre relevantes. Eles realmente testam, né, as capacidades dos estudantes. Isso é bacana. Exatamente. Hoje, no Notícias do Bem, a gente vai conhecer o Instituto Novo Sertão, que tem sua sede no município de Betânia, no Piauí. Verdade, a cidade é a terceira com o menor índice de desenvolvimento humano municipal do estado, é o IDH, e está entre as 30 cidades mais carentes do Brasil. E lá em Betânia do Piauí, são desenvolvidos diversos projetos de transformação social e parcerias com as cidades vizinhas para compartilhar tecnologias sociais. Então, são várias áreas de trabalho, incluindo geração de renda, esporte, arte, educação. Tem um projeto muito bacana que é o projeto da Horta Solidária. Quem vai falar ao vivo sobre tudo isso com a gente é o fundador desse instituto, o Zé Carlos Brito, o nosso querido Zé da Água. Ele vai estar com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Você também pode participar. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para que a gente possa, obviamente, tratar mais desse tema, conhecer, né, o trabalho desenvolvido lá pelo Instituto Novo Sertão, que está recebendo o apoio também da nossa Junta Missionária de Pinheiros, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para a perfuração de poços, lá em Betânia do Piauí. A gente tem falado aqui da perfuração de poços, teve o Dia de Doar. Hoje a gente vai conhecer mais a fundo esse trabalho e o Instituto que está recebendo o apoio aqui da nossa Junta Missionária de Pinheiros. É verdade, a campanha continua, né? Vamos Sim. ainda aprofundar ainda mais sobre esse tema.
O Colégio Presbiteriano Mackenzie realiza o programa Mackenzie Voluntário, que atende mais de 500 pessoas. Notícias do Bem foi até o Colégio Mackenzie, preparou uma reportagem especial para o Notícias do Bem de hoje. A gente vai mostrar um trechinho para você agora. Desde 2004, o Colégio Presbiteriano Mackenzie realiza o Mackenzie Voluntário. O programa desenvolve diversas ações de cidadania, solidariedade, responsabilidade social e ambiental ao longo do ano em entidades sociais, comunidades carentes e na sociedade. Todos os projetos e ações têm como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No segundo ano do ensino médio, as amigas Júlia e Bruna criaram o projeto Cheirinho de Amor, que arrecada produtos de higiene pessoal para as crianças de um abrigo. As ações sociais realizadas pelos alunos ajudam no desenvolvimento do protagonismo estudantil. O projeto ultrapassa os muros das unidades da instituição e chega a diversos lugares do Brasil. Uma estimativa do Departamento Social do Mackenzie mostra que mais de 500 mil pessoas são beneficiadas por ano. Em 2021, o programa completou 18 anos, mantendo o objetivo de mobilizar a sociedade em busca de uma transformação mais profunda e conduzir a geração atual a um maior envolvimento com causas sociais que necessitam da atuação do voluntariado. E até os próprios funcionários do Mackenzie participam do programa. Uma das ações foi idealizada pelo Departamento de Recursos Humanos. O Cada Gota é um projeto institucional que incentiva os colaboradores a doarem sangue. Esse é um projeto que começou em 2018 e começou de forma tímida, né? A gente começou fazendo algumas campanhas de divulgações via comunicação interna mesmo para os colaboradores, formando grupos, né, para fazer doações de sangue em locais específicos, né, aqui próximos, durante a semana de trabalho ou em sábados também. E depois, graças a Deus, foi crescendo e hoje, a partir de 2021, na verdade, início de 2021, ele virou um programa institucional do Mackenzie, né? Então se chama Cada Gota Conta, continua com campanhas, comunicação interna, divulgações. Nós entregamos a camiseta do Mackenzie Voluntário também para os participantes e é uma coisa assim muito bacana, muito legal de se ver. Muito bacana. Daqui a pouco a reportagem completa para você sobre esse trabalho do Mackenzie Voluntário. Você vai conhecer a fundo aí todas as atividades desenvolvidas. Agora é hora de acompanhar a coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai falar por que alguns países do mundo são mais ricos do que os outros. Eu sou descendente de espanhol e sei do incrível trabalho dos imigrantes no Brasil. A fazenda Igarashi, por exemplo, no oeste da Bahia, ela é tocada por descendentes de japoneses e cumpre todas as obrigações dentro da lei e gera desenvolvimento com empregos e impostos em um lugar que antes nada existia. Mas ela tem outro grande diferencial. Ela é extremamente inovadora, com forte investimento em tecnologia. Mesmo assim, um grupo de vândalos que militam contra a inovação e o progresso invadiram e destruíram a fazenda de uma forma bárbara. Estas fotos que você está vendo, elas não são apenas mais um caso de polícia no nosso Brasil. É muito mais do que isto. E quem explica melhor este fato é a professora Deirdre McCloskey. De uma maneira clara, ela detalha a razão da riqueza de alguns países. Para que uma sociedade ela possa florescer, ela deve ter principalmente a liberdade econômica e o respeito à inovação. Quanto mais nós nos afastamos da honra aos investidores, mais pobre nós ficamos, mais débil fica a nossa economia. É isto o que estes trogloditas fizeram. Eles deixaram o Brasil um pouco mais pobre. Veja esse vídeo da professora McCloskey para que você possa entender melhor. Este vídeo, ele deveria ser passado em todas as nossas escolas. The most important thing to understand about the modern world, actually, is that once people were very poor and now they're very rich. In 1800, the average person in the world made $3 a day.
I mean the modern equivalent of $3 a day. So the goods and services, the stuff you could buy in the amount of $3 a day. So 3/4 of a cappuccino per day, nothing else. In the last 30 years, the percentage of people who are that badly off in the world has fallen by half. It's been halved. So things are going very well. And for we in places like the United States, where they've gone exceptionally well since 1800, we're making, now hear this, $130 a day. And what a transformation. It's just incredible. Now, we had earned the $3 a day forever. So there was in history, if you want a short economic history, since the beginning of time, it was $3 a day going along like this. And then right here, which is 1800, it goes up like mad. And there's this fantastic transformation of the condition of ordinary folks. Why did it happen? One old explanation is exploitation. You hear this a lot. We are rich because there are a bunch of poor people elsewhere in the world who are poor. That's not true. There's always been exploitation in history, and it didn't cause economic growth. So it can't be modern exploitation. Nor can it be, to think of a more conservative way of looking at it, investment. It's not investment. It's not piling bricks on bricks or BAs on BAs. It's new ideas. It's innovation. The fantastic number of changes in machinery and materials and organizational ideas, such as the modern university or reinforced concrete. It's just amazing. That caused this hockey stick, the blade of the hockey stick. Why did this happen? Two changes in Holland and England in the 1600s and 1700s, which was a rise of economic liberty and social honor for inventors, merchants, manufacturers. Before these were dishonored occupations, then they became honored. And out of that came a tremendous burst of innovation that had been earlier discouraged because they weren't free and they weren't honored. Tudo bem, tá aí mais uma coluna Fé e Trabalho, então, do nosso presbítero Antônio Cabreira, falando a respeito de distribuição de renda e também, né, a respeito dos países pobres e dos países ricos. Reflexão aí pra Não gente. Você já conhece todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Ah, se ainda não, agora é o momento de conhecer todos os trabalhos em um material muito especial, onde está ali apresentando todas as atividades. Vamos ver. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé.
A junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Pois é, se você quiser saber mais a respeito de todos esses projetos, mais a respeito da nossa Junta Missionária de Pinheiros, você viu ali no final do vídeo, tinha lá os nossos endereços, né, as nossas redes sociais, as redes sociais da Junta Missionária de Pinheiros, para que você possa conhecer mais e para que você possa ajudar o trabalho também, para que você possa participar desse trabalho. Você pode participar orando, pode participar doando e pode participar se dispondo também a fazer o trabalho missionário. Por que não, né? Quem sabe você tem aí um chamado missionário, tem uma vocação missionária que precisa ser despertada. Então, de repente, através da Junta Missionária de Pinheiros, acontece esse despertamento. Com certeza, as suas orações, as suas doações e o seu trabalho vão ser muito bem recebidos e vão contribuir muito para a expansão do Evangelho. É isso mesmo. Agora, falar em colaborar, em contribuir, em participar, né? Temos participações aqui no nosso chat. A Geralda Vilela colocou: graça e paz, essas notícias do bem é tudo de bom. Parabéns, parabéns, Mineiros Goiás. Mineiros de Goiás. Ai, que legal. E a Marcelina Souza de Campos, né? Bom dia. Josiane, boa tarde. Aqui em Roma está muito frio. Os vidros dos carros cobertos de gelo pela manhã. Tá na época mesmo de estar frio lá pra cima. Que delícia. Que delícia, difícil, né? Quando a gente está num lugar mais quentinho, é difícil a gente imaginar um frio, né? E quando a gente está num lugar muito frio, é difícil de imaginar o calor. Mas como as estações são invertidas, né? Lá tá no finalzinho do outono, comecinho do inverno. Então tá na hora de gelar mesmo pra cima. A gente só acompanha por aqui, Josiane. E a Delva colocou: boa tarde, Tainá. Bom dia, Tainá. Bom dia, Quirino. Graça e paz, diretamente de Uruguará, Pará. E a Amália, bom dia. Que Deus abençoe grandemente. E também temos a participação no outro link, né, do Anderson, no outro canal, A Paz do Senhor Jesus Cristo, e do Márcio dos Santos, bom dia. A Isméria Martins, ela estava acompanhando a gente, que ela falou mais cedo, né, de Nova Chavantina, do Mato Grosso. Boa, sejam todos muito bem-vindos. E se você está com a gente também, deixa o seu recado, deixa o seu bom dia, seu boa tarde, diga como é que está o tempo aí na sua região, interaja com a gente, esse espaço é todo seu. Você pode deixar também sua sugestão de pauta, que assunto você gostaria de ver aqui no nosso Notícias do Bem. Fique à vontade para ajudar a gente também aqui com os nossos temas, né, Tainá? A gente gosta de receber sugestões. Exatamente, agora que está encerrando o ano, né, às vezes as pessoas ficam com aquela vontade de ter algum tema específico aqui, né, no Notícias do Bem, e às vezes fica, gente, podia falar sobre tal assunto? Deixa aqui no chat ou deixa nos nossos outros canais de comunicação também. Escreve lá, para o Notícias do Bem, sugestão, e assina embaixo, deixa o teu nome ali, o autor, né, da sugestão. Da sugestão, para a gente produzir aqui. A gente encaminha para os nossos repórteres, nossa equipe de produção.
Mas agora, já que nós falamos de tempo, Roma tá frio, com gelo ali, né? Aqui em São Paulo, garoinha que não para. Vamos saber como é que fica o tempo no Brasil para esta quarta-feira? Quarta-feira com tempo firme em quase todas as regiões do país. Chove rápido na região centro-oeste e norte. Bauru, em São Paulo, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Guarapari, os capixabas vão ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. No sul do país, Porto Alegre também tem sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Anápolis, Goiás, o tempo se mantém firme, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Região Nordeste, em São Cristóvão, vai ter uma terça de sol e aumento de nuvens de manhã. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E em Porto Velho, capital de Rondônia, sol e aumento de nuvens de manhã, período nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 24 e máxima de 32. Bem, tempo passado a limpo, a Lídia Dick, eu tenho um recadinho muito especial pra gente agora. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Sabe o que é legal, Quirino? Acaba o ano. Olha, eu já comecei minha manhã já vendo alguns cursos e ligando para saber sobre inscrição, começar o ano de 2022. Hora de planejar, né? Começando com os cursos, Claro. né? E aí, é interessante o EAD, quem está acompanhando, às vezes quer fazer um curso, quer começar o ano diferente. Agora é a hora já de começar a planejar, apesar de que tem muita coisa para planejar, né? O ano não acabou. Mas o curso precisa Tem o fazer jantar, parte, tem virada de ano, tem muita coisa aí que eu acho que tem muita gente correndo, né? Amigo secreto, que tem muita gente realizando, tem que comprar. Vários amigos secretos. Mas é um momento legal para começar a ligar, porque às vezes tem desconto, tem uns Sim. planos legais. Então é hora de começar a pensar. Já acessa o site, vê um curso que te interessa, aproveita, já planeje para começar o ano de 2022 diferente, já com um curso já garantido, inscrição tudo certo. Começar o ano se preparando, né? Como o nosso reverendo Arival diz, né? Vamos estudar, né? A gente precisa estudar. Quer evangelizar? Quer trabalhar? Então se prepare, é isso, né? Esse é o momento. Depois do intervalo, mostra Sonhei em Português continua até junho no Museu da Língua Portuguesa. E ainda hoje a gente vai conhecer o Instituto Novo Sertão, que tem sua sede no município de Betânia do Piauí. São diversos projetos de transformação social e parcerias com as cidades vizinhas para compartilhar tecnologias sociais em várias áreas de trabalho, incluindo, é claro, geração de renda, esporte, arte e educação. É, mas quem vai falar ao vivo sobre esse assunto é o fundador do Instituto, José Carlos Brito. Lembrando que você pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal, não só para esse assunto, mas para todos os outros temas aqui. Participe, deixe sua mensagem. O intervalo é bem rapidinho, hein? É o tempo de tomar um cafezinho ou pegar só tomar aquela água, hein? Voltamos já já! O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe.
Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPPTV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem. Hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro. A gente segue aqui com muita informação na sua tarde, lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. Se você não puder assistir a gente ao vivo, não tem problema, a gente tem horário alternativo a partir das 18 horas. Exatamente, nós contamos com a sua participação. Ó, sabe quem tá aqui? Dando um oi muito especial. Mandou aqui, ó, paz do Senhor, aqui tá muito frio. Olha eu aqui, gente. Desculpa. Não. A Moniquinha, lá do Japão. Olha. Moniquinha tá com a gente. Moniquinha tá com a gente lá do Japão. Diz que tá muito frio. Bem-vinda. E lá no Japão agora é 00:10, né? Mas a Moniquinha dorme ouvindo a gente já sabe disso. Ela já deixou isso registrado aqui pra nós. A Delva também está nos acompanhando. Aqui chove quase todos os dias, a Delva colocou. Gente, Delva... É esse período, né? Essa aguinha gostosa. Chove e não refresca lá em Uruará, é só calor também. Só calor, né? Agora vamos falar de um tema muito bom e fundamental, né? Ainda mais quando a gente fala de chuva, a gente lembra de sono. A gente fala chuva, hora boa para dormir. Você já ouviu falar em higiene do sono? Higiene do sono
Na prática, ela consiste na adoção de um conjunto de bons comportamentos, rotinas e condições ambientais que possibilitam a melhor qualidade e duração do sono. Verdade, praticar uma boa higiene do sono é muito importante em todas as idades, para organizar o horário, os rituais, evitar distúrbios como sonambulismo, terror noturno, pesadelo, síndrome da apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, insônia, tem uma porção de distúrbios aí, né, que atrapalham o nosso soninho. Mas quem conversa ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem sobre esse tema é o psiquiatra, Dr. Arthur Danilo, que está com a gente aqui. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo para a gente falar desse tema tão importante, né? Que é o sono e que às vezes a gente não dá tanta atenção assim. Às vezes a gente não se preocupa tanto com a qualidade do sono que nós temos, infelizmente, né? A gente está com um problema de áudio. Acho que ele está nos ouvindo, mas acho que o microfone dele deve estar desabilitado. Vamos ver se a gente consegue... Tá conseguindo me escutar agora? Agora sim. Tudo bem, doutor Arthur? Perfeito. Seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Não, a gente queria começar falando a respeito da importância que nós muitas vezes não damos, né, à qualidade do sono, infelizmente, né? Exatamente. Bom, obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre esse tema tão importante que todos nós temos demanda de dormir bem e precisamos disso para ter um dia seguinte saudável, né? E a insônia, os problemas relacionados ao sono são um problema de saúde pública. Chegam a contar aí com 40% da população, de alguma forma, em algum momento da vida, tendo algum prejuízo, algum impacto no sono, seja ele a própria insônia, a síndrome das pernas inquietas, a apneia obstrutiva do sono, como você mesmo mencionou, entre tantas outras coisas. E tem muitas dicas que podem ser passadas, né, e de fácil adoção. O difícil é sustentar esses comportamentos para que a gente tenha, de fato, um sono mais saudável, né? Então, isso é algo que a gente pode conversar bastante, até porque quando a gente adota e a gente mantém de maneira consistente esses comportamentos, a gente, de fato, cria um próprio reloginho, né, biológico que todos nós temos, que já ajuda a gente a organizar durante o dia a gente ter atividade física, né, para poder desempenhar nossas atividades, e de noite já chegar aquela hora perto do horário de dormir e já ir sentindo aquela vontade de dormir que chama a gente para a cama, e aí quando a gente vai se deitar, de fato a gente consegue adormecer mais rápido. Isso porque nós temos uma coisa chamada ciclo circadiano, né? Então ele é mediado por uma série de fatores e mostram, né, quando a gente vai olhar para o nosso ritmo biológico, que as nossas atividades do corpo e da mente funcionam em ritmos de 24 horas, né, dependem da nossa temperatura corporal, da secreção de hormônios, como o cortisol, a melatonina, a grelina, que regula, em contraposição à leptina, a fome e a saciedade. Enfim, nossa vida é rítmica, né, e quando a gente tem a oportunidade de colocar o nosso sono enquadrado dentro dessa rotina que o nosso corpo já precisa ter, a gente consegue ter maior chance de um sono de melhor qualidade. Uhum. Analisando tudo isso, assim, em poucas palavras, doutor, como é que a gente entende o que seria exatamente essa insônia, essa coisinha que vem nos perturbando tanto, e em que período da nossa vida ela costuma nos afetar mais, né? Tem esse período que ela pode prejudicar mais a nossa vida, a nossa saúde? Com certeza. Bom, primeiro a começar pela quantidade de horas que a gente precisa dormir, né? Sempre essa é uma dúvida que surge muito no consultório médico, né? Ainda mais com psiquiatras, isso acaba que muitas pessoas têm a insônia ou os problemas relacionados ao sono junto com outras questões emocionais, como depressão, ansiedade, né? Os recém-nascidos e os bebês, eles precisam dormir mais horas do que os adultos, né? Eles dormem entre 12 a 17 horas por noite, as crianças vão dormindo entre 11 e 14 horas, e assim vai diminuindo um pouco, de forma que entre adultos é esperado que se durma entre 7 a 9 horas por noite. Os idosos às vezes até acabam reduzindo um pouquinho esse tempo de sono, isso porque eles começam a acordar um pouquinho mais cedo, é muito comum a gente ver isso conforme vai passando a idade.
Mas por que é importante, em primeiro lugar, dormir uma boa quantidade de horas? Porque isso ajuda na liberação de vários hormônios que são saudáveis, ajuda na regeneração das células, a diminuir problemas de saúde de uma forma geral, como principalmente saúde cardiovascular do nosso coração, ajuda na perda de peso, porque acaba acelerando o metabolismo durante a noite e no dia seguinte, diminui o risco de câncer de mama, ainda mais, né, que é um câncer super prevalente, e reduz, então, aí em 48% os riscos de problemas cardíacos. Então é muito importante que a gente tenha realmente o foco de conseguir dormir pelo menos 7 horas, né? E a insônia, como você perguntou, é quando a gente não consegue dormir. E ela pode ser em vários momentos da noite. Existe a insônia inicial, que é a insônia que acontece quando a pessoa tem dificuldade para iniciar o sono, então ela fica ali na cama, né, para lá e para cá, e não consegue de fato adormecer. Esse é um tipo de insônia muito comum em pessoas com ansiedade, que ficam com muitos pensamentos na cabeça, e essas pessoas não conseguem relaxar, né? Eu falo que o sono é uma consequência de um comportamento. Por isso que tem a ideia da higiene do sono. Se você consegue criar rotinas que vão acalmando a sua mente, acalmando o seu corpo, para que você tenha maior facilidade de adormecer, você vai conseguir não ter insônia inicial. Agora, se a sua mente está muito agitada, se você está com o corpo muito ativado, né, muito adrenalizado, então você tem maior dificuldade para conseguir relaxar e, de fato, conseguir adormecer. Mas a insônia não acontece só no início. Também existe uma coisa chamada insônia de manutenção, ou seja, pessoas que têm sono entrecortado, que de alguma forma durante a noite acordam e têm mais dificuldade para voltar a dormir. Essa chama a insônia de manutenção, e existe a insônia terminal, ou seja, no final da noite tem pessoas que têm uma chance maior, quando acabam tendo a insônia terminal, de acordar antes do horário que deveriam acordar. Então a pessoa, supondo, colocou um alarme para acordar às 7 horas da manhã, mas acaba acordando espontaneamente às 5 ou às 6 e não consegue voltar a dormir. Ela até tenta, mas ela já fica ali desperta, já fica ali pensando nas coisas que ela precisa fazer naquele dia e não consegue voltar a dormir. Então esses 3 tipos de insônia, eles podem ser agudos ou eles podem se cronificar, né? Então agudos seria se durarem algumas poucas semanas, né? 2 semanas, 3 semanas. Se eles passam de 3 meses de duração, aí já se considera que essa insônia tem uma característica crônica. E aí passa a ser importante procurar ajuda especializada para que essas pessoas possam ter assistência para ajudar a recuperar o seu sono. Mas mesmo quem não tem insônia, pode ainda assim melhorar a sua qualidade de sono fazendo essas técnicas que você mencionou muito brevemente, do que a gente chama de higiene do sono. Então, ou seja, comportamentos que ajudam a gente a relaxar o corpo e a mente para conseguir, de fato, adormecer com maior facilidade. A gente estava falando exatamente disso, o senhor citou ainda aqui rapidamente que a higiene do sono a gente pode dizer que é uma rotina, né? Tem um passo a passo dessa rotina, um jeito prático de fazer essa higiene do sono? E qual seria ele, assim? Qual a dica passo a passo? Olha, primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Como é que a gente pode se preparar para dormir, doutor? Não, com certeza. São algumas ideias, né? São várias possibilidades, mas algumas ideias são principais, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar em ter um hábito de dormir todos os dias no mesmo horário. Isso é fundamental, inclusive de final de semana, tá? Essa ideia de que a gente pode, às vezes, dormir poucas horas durante a semana e depois recuperar no final de semana não é saudável. A ciência já mostrou isso, que você fazer essa privação de sono durante a semana por conta da sua jornada de trabalho e aí depois querer recuperar tudo isso no final de semana não faz bem para a saúde. É muito melhor você dormir um pouco menos, talvez, no final de semana e um pouco mais no dia a dia da semana e fazer isso de uma maneira constante, e do ponto de vista de saúde isso é muito melhor. Então, ter um horário para dormir e um horário para acordar ajuda ao corpo e à mente a entender que tem um horário para descansar e tem um horário para ficar acordado. Então, essa é a primeira coisa muito importante. Outra coisa importante que a gente acaba vendo muito, né, acontecer é o consumo de bebidas estimulantes ou até de comidas estimulantes à noite, né? Então as pessoas às vezes tomam café até muito mais tarde do que deveriam, né? O ideal do café é no máximo até as 4 da tarde, se a pessoa não tem insônia. Se ela tem insônia, isso até é importante, talvez até antecipar o horário máximo, o limite de horário para usar substâncias energéticas, como por exemplo o café, o guaraná,
o próprio energético, né, que tem pessoas usando, agora essas modalidades de cafeínicos, o super coffee, etc. Né? Então, sempre evitar essas substâncias estimulantes, porque a ideia aqui é justamente criar uma rotina de relaxamento. Né? É sempre importante a gente olhar para a nossa roupa de cama, para o nosso travesseiro, para o nosso colchão, se eles estão bons, a gente precisa ver se tem que fazer alguma manutenção no nosso colchão. De tempos em tempos é importante trocar o travesseiro. Isso faz diferença, tanto anatomicamente, quanto em termos de conforto mesmo, daquele acolhimento que a cama deveria dar para a gente conseguir de fato relaxar. Né? É uma coisa que é interessante de recomendar e é fácil, evitar ingerir muitos líquidos antes de dormir, isso porque dá vontade de ir ao banheiro durante a noite, e aí você acordando, se você tiver um risco de ter mais dificuldade de voltar a dormir, fica mais difícil de você voltar a dormir, e aí você acaba tendo um sono de menor duração. Né? Fazer atividade física durante o dia, gastar energia durante o dia é a melhor maneira que tem para você ter um sono saudável depois, porque você acaba esgotando aí a sua energia, e aí chega no final do dia, aquele cansaço, aquele peso do corpo ajuda a adormecer com mais facilidade. Uma coisa muito importante hoje em dia é evitar o uso de tela, né? Computador, celular, TV, tablet, qualquer tipo de tela é estimulante para o olho e acaba fazendo com que a gente permaneça acordado, que a gente não consiga relaxar de fato para adormecer. Então, evitar telas pelo menos 2 a 3 horas antes de adormecer. Isso aqui é um grande desafio, mas é muito importante. Né? O quarto tem que ser confortável, calmo, com pouco barulho, se possível, com pouca luminosidade, né? Com uma temperatura agradável. É importante evitar de comer muitos alimentos pesados durante a noite, porque e dormir com o estômago pesado, além de aumentar a chance de refluxo, também acaba tornando a digestão um pouco mais pesada para fazer, e aí o corpo não consegue relaxar, né? Então, eu acho que são principalmente essas dicas que eu queria sugerir, que são comportamentos que todos nós podemos fazer, independentemente de termos insônia ou não. Doutor, eu tenho uma pergunta da Geralda. Ela perguntou assim: existe a insônia severa? E aí, eu até queria juntar com uma outra pergunta, que seriam quais os níveis da insônia? Se elas têm níveis, né? Nível de insônia crônica ou não, mas se existe essa insônia severa, né? Essa insônia que judia mesmo. Veja, a classificação da gravidade da insônia é uma classificação que vai ser feita do paciente junto ao seu médico. Porque a gente sempre vai pensar nos transtornos relacionados ao sono, na medida do quanto eles impactam a qualidade de vida dessas pessoas. Né? Então, se for uma insônia que não prejudica, eventualmente, o funcionamento no dia seguinte, vai ser uma insônia mais leve. Isso não quer dizer que não deva ser algo abordado, né? E em casos mais graves, obviamente, nós temos medicações que ajudam a estimular a um sono mais saudável. Embora o ideal é sempre tentar conseguir adormecer sem precisar o uso de medicamentos. Inclusive, há risco, né, de dependência de algumas medicações, não são todas, mas algumas medicações que são usadas como hipnóticas podem gerar risco de abuso, de dependência. Né? Então, sempre esse acompanhamento ele deve ser feito com um médico especialista em sono, que consiga dar as melhores orientações, prescrever eventualmente medicações, se for o caso, que não gerem esse risco de dependência. Tá certo, doutor. E aí, quando a gente pensa em pessoas que têm insônia, que sofrem com isso, que não têm um bom sono, acabam tentando recuperar isso, às vezes com cochilos durante o dia, às vezes até cochilam sem querer mesmo. A gente vai pro metrô, por exemplo, pro transporte público, tem um monte de gente encostada dormindo. Isso é sinal de que não dormiu bem, né? Quando tá ainda no transporte público e cochila, tá tudo bem, né? O perigo é quando tá no volante ou em algum outro local, Pior, né? que aí também é pode mais acontecer, perigoso. né? Mas esses cochilos de meio de dia, assim, eles não são capazes de recuperar o sono, recuperar a energia do corpo, né? Não são mesmo. E ainda mais, pessoas que tenham insônia, problemas relacionados ao sono, uma das coisas que a gente recomenda é justamente de não fazer esses cochilos. Porque esses cochilos, eles acabam atrapalhando justamente aquela ideia do ciclo circadiano, aquela ideia de que durante o dia nós permanecemos acordados e à noite nós dormimos, nós relaxamos.
quando você sinaliza para o corpo que de tarde pode ter aquela soneca, você acaba enviando uma mensagem, tanto para o corpo quanto para o cérebro, de que aquele momento é o momento de relaxar. E às vezes a pessoa acaba dormindo naquele momento de uma maneira meio profunda, e aí chega de noite e ela não consegue dormir, porque ela já parcialmente dormiu naquele outro horário. Só que aquele não é o horário em que ela consegue obter a melhor qualidade restauradora do sono. Então ela gasta tempo de uma maneira ineficiente e ainda atrapalha de noite o sono dela, que deveria aí ser o horário certo para dormir. Então o ideal é evitar os cochilos e sim procurar ajuda, obviamente, se estiver enfrentando problemas relacionados ao sono. É óbvio que em algumas culturas europeias, por exemplo, existe aquela ideia da siesta, né? No pós-refeição, pós-almoço, tirar um pequeno cochilo. Em alguns casos, isso pode ser até benéfico, mas desde que a pessoa não tenha, de fato, um problema relacionado ao sono e que ela faça esse pequeno cochilo durante um tempo muito restrito, no máximo 20 minutos a meia hora, tá? Porque senão você realmente acaba confundindo o nosso cérebro e aí você acaba prejudicando o seu sono à noite, porque aí o cérebro não entende que horas do dia é, se é de manhã, se é de noite, e essa bagunça acaba prejudicando a qualidade restaurativa do sono. Entendi. É tipo com as crianças, né? Quando a criança, tipo, troca a noite, os pais ficam segurando, falando, não dorme, porque à noite eu preciso que você durma, né? Doutor, tem uma outra questão que ficou muito comum, que as pessoas costumam tomar muito aquela vitamininha, né? Que é aquele remedinho da melatonina, né? E é comum encontrar, às vezes, em farmácia, e as pessoas compram com muita facilidade. É normal, é tranquilo, é só ir lá comprar? O que falar dessa automedicação, né? Da melatonina? O sono é uma coisa muito séria. E melatonina é um hormônio também sério, que é produzido naturalmente pelo corpo, e que em algumas indicações muito específicas pode ser prescrita por um médico que saiba o que está fazendo, com indicações muito precisas para alguns ajustes. Eu explico isso porque a melatonina é o hormônio que ajuda ao cérebro entender que está no momento de começar a relaxar, ela é começada a ser secretada naturalmente pelo corpo a partir do pôr do sol. Então, todos nós já temos a secreção de melatonina. Então, a suplementação de melatonina, ela só acontece em 2 principais casos. Em todos os demais, é um uso errado. Até pode ser que a pessoa sinta que o sono dela melhora, mas às vezes isso pode ser uma coisa que a gente chama de efeito placebo, que de fato não é um efeito benéfico e pode gerar riscos no longo prazo. Então, de novo, sempre se você estiver usando alguma coisa que seja uma substância prescrita por um médico que saiba o que está fazendo, que oriente bem a tua prescrição. Mas quais são as 2 situações em que a melatonina pode ter uma indicação mais precisa? Em pessoas em que aquele ciclo circadiano é maior do que 24 horas, então a pessoa sempre tem uma tendência a ir dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, para essas pessoas, você prescrevendo a melatonina no pôr do sol, é como se você batesse uma claquete ali, né, e sincronizasse que aquele é o pôr do sol, é o horário que é para começar a adormecer, para começar a relaxar o corpo, e aí você garante que a pessoa vai dormir sempre no mesmo horário, para acordar sempre no mesmo horário. Lembra que isso é uma das medidas que eu recomendei como higiene do sono. Essa é a primeira condição. E a segunda condição é em casos de pessoas que viajem para outros continentes e que tenham aí a mudança de fuso horário. Vocês falaram aí da Moniquinha, que está no Japão, então ela está 12 horas distante de nós. Então, se imagina, se eu fosse para o Japão, agora é meia-noite, então eu vou precisar ter um tempo para regular o meu ciclo sono-vigília, o meu ciclo circadiano, nesse novo fuso horário. Então, para essas situações, como a melatonina é secretada sempre no pôr do sol, você pode prescrever ela no pôr do sol, para quando você viaja no local em que você se destina, para você conseguir ajudar a regular o seu novo fuso horário. Mas são poucas e muito bem precisas indicações do uso da melatonina, isso não deve ser um uso regular e automedicado. Nunca, sempre com acompanhamento médico. A coisa da automedicação, porque além da melatonina, a gente sabe que tem gente que acaba se medicando com outros produtos, né? Tem alguns aí à base de maracujá e composições e tal, que dão uma acalmada de modo geral, mas assim, tem gente que toma remédio ou que precisa realmente tomar remédio para dormir, e aí é sempre importante a gente reforçar que isso tem que passar
sempre pela orientação médica, né, doutor? Não pode sair tomando qualquer coisa para dormir porque todo mundo toma. Exato, e até porque muitas medicações, como eu expliquei, não são todas, mas muitas, geram dependência, geram riscos de abuso, e às vezes é muito tarde, a pessoa vai começando a usar, ela não percebe que está ficando ali dependente ou está abusando de uma medicação e pode colocar em risco a vida dela. Então não vale a pena correr esse risco, é sempre melhor estar ali acompanhado de alguém que sabe o que está fazendo, que te orienta, que tira suas dúvidas e pode aí te acompanhar ao longo desse processo. Ou uma série de condições, né, provocadas, não só no caso da insônia, mas assim, tem uma série de outras situações, enfim, que são provocadas pela falta do sono ou pela falta da higiene do sono. São todas provocadas por isso? Tem fatores genéticos, quando a gente pensa em algumas dessas doenças, desses distúrbios do sono? Eu ia falar uma de balançar a perna, que tem um nome, né? A o compulsão, distúrbio. Mas tem a apneia, mas tem uma porção, né? E isso tudo é porque a gente dorme mal ou tem outros fatores que levam a isso? Nós temos, a gente sempre fala que as questões relacionadas à mente humana são multifatoriais. Então, tem sim algo relacionado à nossa biologia, à nossa carga genética. Então, a gente vê, às vezes, em famílias que determinada pessoa tem insônia, quando a gente vai olhar, a família inteira tem dificuldade com o sono, mas também determinantes sociais. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com a noite, por exemplo, que trabalham num restaurante, que vai até às vezes um pouco mais tarde, elas têm uma dificuldade às vezes de entrar no ritmo biológico porque vão dormir muito tarde, acordam muito tarde, né? E tem determinantes psicológicos, então pessoas que estão ali mais ansiosas, têm medo de se entregar para o sono, né? Essas podem ter um pouco de dificuldade. Então, dependendo das causas, há diferentes componentes para o tratamento da insônia, né? E como muito bem foi explicado, né? Há situações diferentes que simulam eventualmente uma insônia, mas podem ser outras hipóteses diagnósticas. Então, mais uma vez, é muito importante procurar ajuda para não fazer uma automedicação, evitando aí que você acabe atrasando uma solução assertiva, eficaz para a questão relacionada ao sono. Tá certo. Muito bom, acho que ficou bem claro. Durante o dia, atividade física, gastar energia, uma boa alimentação. Nada de soneca, gente. Palitinho nos olhos. Eu lembro muito daqueles desenhos infantis do palitinho, né? Colocava ali, segura esse sono, gente. Segura pra noite, tentar ali, né, dormir. Nós tivemos a participação aqui da Geralda, Janaína. A Janaína colocou a questão dos chás. Eu não sei se a gente entra nessa questão, se o chás também pode ser uma solução, um chás ali sem cafeína, né? A gente pode apoiar muito o sono com algumas práticas, né? Então, as bebidas mais leves, as bebidas mais relaxantes que não contenham cafeína podem ser sim aliadas, né? Inclusive o próprio chá da folha de maracujá pode ser interessante sim para ajudar um relaxamento, mas não como um tratamento de uma insônia. Então, se tiver insônia, precisa procurar realmente ajuda profissional. Mas para ajudar, às vezes, num relaxamento, ou dar aquela aquecidinha no estômago, dar aquela sensação de conforto, de acolhimento, é sempre muito interessante para adormecer, não tem nenhum problema. Muito bom. Nossa, doutor, eu gostaria que você deixasse seus contatos para a gente continuar esse bate-papo, seja nas redes sociais, algum espaço que o senhor quisesse, né, sentisse à vontade aí para compartilhar com quem quisesse depois conversar um pouco mais, tirar mais dúvidas, conhecer o seu trabalho. Com certeza. Eu tenho uma página no Instagram em que eu posto muitas coisas, não só sobre sono, sobre toda a parte de saúde mental, e faço então o convite que você participe, é o @Arthur, com TH, Danila, DANILA, .psiquiatra. Arthur Danila, .psiquiatra. E eu atendo também no meu consultório em Pinheiros, justamente na Avenida Rebouças, número 1458, São Paulo. Isso presencialmente ou online também em todo o Brasil. Então, hoje em dia a gente tem essa facilidade com a tecnologia de poder para pessoas em várias localidades, inclusive com prescrições digitais, isso é possível. E lá eu estou sempre à disposição, tanto no consultório quanto no Instagram, para ajudar vocês a terem uma saúde mental melhor.
e em casos, obviamente, de demanda de consulta, poder individualmente aí orientar algo que possa ajudar a pessoa a resgatar aí a qualidade de vida. Participação com a gente aqui, o Dr. Arthur é nosso vizinho, então aqui em Pinheiros, está pertinho da gente. Obrigado pela sua participação, tá aí o @, também, para que quem está acompanhando o Notícias do Bem possa entrar em contato. Foi um prazer recebê-lo aqui e volte sempre. Eu estou à disposição. Um prazer estar aí com vocês essa tarde. Prazer, obrigado. Obrigado. Com a gente obrigada. aqui, então, o psiquiatra Arthur Danila, falando com a gente a respeito de higiene do sono. Boas lições aí, né, pra gente botar o sono em ordem, porque a gente precisa dormir bem, porque senão não rende no outro dia, não tem como. Você que tá em casa, você que tá com esse climinha gostoso aí, que tá pensando assim, nossa, clima bom pra tirar um cochilo. Segura esse sono pra dormir só mais tarde, hein? Vai fazer alguma outra coisa aí, não dorme não. Segura, pega uma atividade, para de procrastinar o que você tá deixando aí pra amanhã, faça agora e segura o sono pra mais tarde. Siga essas dicas preciosas aí pra você cuidar do seu soninho, programar pra ter um sono bom e ter uma noite super agradável. Verdade. E o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo está sediando a mostra Sonhei em Português. O tema trata como o deslocamento humano contemporâneo é interligado pela questão da língua. A exposição no Museu da Língua Portuguesa apresenta a migração como um direito humano. A curadora de Sonhei em Português diz que a mostra busca explicar os grandes fatos sociais do século XXI, que se relacionam com as questões da língua. Sonhei em Português é uma exposição que fala das migrações contemporâneas, as migrações do século XXI para o Brasil. Mas a gente trata dessa questão através do recorte da língua portuguesa e das línguas que chegam e que agregam valores, experiências, culturas à nossa língua. Essa professora que visitou a exposição acredita que o processo migratório e suas causas são motivo de reflexão. Eu achei bem emocionante, né, essa questão dos imigrantes, né, as pessoas saírem dos seus países por diversos motivos, né, por vontade própria ou não. Então eu achei bem reflexivo. A cidade de São Paulo tem sua história muito associada à migração, que é retratada na mostra como um direito de todo ser humano. São Paulo é uma cidade de imigrantes, foi feita por imigrantes, continua sendo feita por imigrantes. Então todo esse conjunto, ele quer mostrar isso, que a migração é um fenômeno do nosso tempo, que migrar é um direito de todos os cidadãos pelo mundo, com suas dificuldades, mas também com enriquecimento mútuo. A mostra fica em cartaz até junho de 2022, no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, com permanência até às 6 da noite. Aos sábados, a entrada é de graça. Vale a pena, vale muito a pena. Você tem que entrar no site lá do Museu da Língua Portuguesa e conseguir um horário. Agora essa aqui nós estávamos aqui tentando planejar um dia, um horário, é um pouco complicado, mas você aí tenta ver, se planeja aí para poder ir, que tá muito legal. Verdade, vale a pena levar, se você tem filhos, né, vale a pena levar a criançada toda, é um passeio para se fazer em família, porque tem essa mostra, mas tem muitas outras mostras no Museu da Língua Portuguesa, é um programa que realmente vale a pena ser feito com toda a família, né? Exatamente. Vamos lá então, a exigência de comprovante de vacinação já está em vigor em pelo menos 19 capitais do país. Ontem à tarde aconteceu uma reunião do governo sobre o passaporte da vacina, com a participação de representantes da Casa Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Infraestrutura e das Relações Exteriores. De acordo com a assessoria da Casa Civil, foram tratados temas sobre fronteiras e possíveis mudanças no decreto que disciplina o tema. A partir do próximo dia 17, Aracaju vai exigir a comprovação da vacinação ou teste negativo de Covid para eventos abertos com até 5.000 pessoas e fechados com até 3.000. Em Goiânia, uma nota técnica recomenda a exigência do comprovante de vacinação para entrada em estabelecimentos como cinemas, estádios e feiras comerciais. Boa Vista, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, São Luís e Vitória ainda não possuem obrigatoriedade de apresentação de comprovantes de vacinação. As regras variam de um lugar para o outro. Em geral, o comprovante de vacinação
é exigido em eventos com grande número de pessoas, como shows, mas também tem exigência para entrada em restaurantes, Fortaleza e Manaus, por exemplo, e hotéis e pousadas, como estabeleceu a Prefeitura do Rio de Janeiro na semana passada. Em algumas cidades, o comprovante de vacinação pode ser substituído por um teste negativo de Covid feito um pouco antes. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, onde a regra existe apenas para eventos com mais de 2.000 pessoas, como jogos de futebol. Aqui em São Paulo, a Prefeitura exige o comprovante de vacinação para entrada em eventos com mais de 500 pessoas desde setembro. Em outros locais, como bares, restaurantes e shoppings, não é preciso apresentar o passaporte da vacina. Então tem que ver a situação aí caso a caso. Você que está acompanhando a gente que não está em São Paulo, está em outras capitais ou está em outras cidades do Brasil, cada cidade está regulamentando essa questão do passaporte de vacinação de um jeito. Então é bom você se informar. Você que está fora de São Paulo, principalmente. São Paulo a gente passou aqui, algumas outras capitais também. Mas se você tem dúvidas, acesse aí a rede ou as redes de saúde do seu município ou do seu estado para que você possa ter todas essas informações. É isso mesmo. E você que quer fazer parte da EBD 2022, a melhor escola do mundo, preste atenção no recado do reverendo Arival Dias Casimiro. Alô, você, meu amigo, meu irmão. Eu quero dar uma notícia boa para você. Em 2022, a Escola Dominical continuará sendo o cartão de visitas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Escola Dominical faz parte da agenda permanente da nossa igreja. Nós acreditamos, nessa metodologia. Escola Dominical são os pais, os filhos, estudando juntos a Palavra de Deus. E em 2022 nós estamos querendo dobrar o número dos nossos alunos do departamento infantil e também da classe de adultos. Nós queremos ter uma escola dominical forte, relevante, bíblica e com certeza você não pode ficar de fora. Então já anota aí, 2022, você e toda a sua família aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E depois do intervalo, hoje é dia de conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo programa Mackenzie Voluntário. E ainda hoje a gente vai conhecer o Instituto Novo Sertão, que tem a sua sede no município de Betânia, no Piauí. São diversos projetos de transformação social e parcerias com as cidades vizinhas para compartilhar tecnologias sociais em várias áreas de trabalho, incluindo geração de renda, esporte, arte e educação. Mas quem vai falar ao vivo sobre esse assunto é o fundador do Instituto, Zé Carlos Brito, nosso Zé da Água. Você também pode participar com a gente. Vá deixando a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal, não só sobre o Instituto Novo Sertão e o trabalho que eles desenvolvem lá, mas sobre todos os assuntos do nosso Notícias do Bem. O espaço do chat é todo seu, então fique à vontade, participe com a gente. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais para você. Não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Alô você, eu quero, em nome aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer a todas aquelas pessoas que estão doando cestas básicas nesta campanha para atender aos necessitados. Nós estamos chegando a 80 mil cestas e agora nós estamos lançando hoje a campanha até o final de dezembro, desses 3 últimos meses, de nós arrecadarmos mais 40 mil cestas. O fim de ano sem fome. Então, peço a você, individualmente, você que é empresário, você que tem rede de amigos, vamos colaborar, porque o clamor do necessitado é grande. Há muitas pessoas precisando ser assistidas, tá certo? Então, conto com a sua doação.
Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, participando, porque hoje tá gostoso, hein? Lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. E claro, né, um monte de lembranças aqui, ó, pra você não esquecer mesmo, né? E você pode ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas, também no canal IPP Play. Lá também tem todos os programas aqui, né, da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Verdade. nossa IPP-TV. Vamos seguir aqui então, né? Vamos seguir. Nós falamos de procrastinar lá no A comecinho, gente tá desde o começo do programa falando dessa palavrinha aqui, né? E vocês acharam que a gente não ia trazer esse tema, né? Que a gente não ia procrastinar. Não, 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 não. Procrastinar é mais comum do que a gente imagina. Quem nunca procrastinou, que atire a primeira pedra. Ó, Verdade. Mas ainda que seja um comportamento muitas vezes natural, ele precisa ser combatido, já que pode virar um grande problema. Segundo um artigo do jornal New York Times, 1 em cada 5 indivíduos é procrastinador crônico. Essa é a definição para quando a procrastinação atinge vários setores da nossa vida. Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse tema é o psicólogo Kaique Hiroyuki. Kaique, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Prazer em receber você sem procrastinação, né? Eu queria que você explicasse pra gente como é que isso começa nas nossas vidas. Opa, primeiramente agradeço aí a oportunidade de poder estar tendo um espaço pra gente falar. Vocês estão conseguindo me escutar bem? O som tá legal? O vídeo tá legal? Tudo bem, estamos te ouvindo bem. Beleza. Então, como bem vocês já introduziram aí, a questão da procrastinação é uma coisa assim, natural nossa, né? Muitas vezes chega até ser do nível assim da compulsão, né? Mais 5 minutinhos quando a gente acorda cedo e fica naquela soneca eterna, ou só mais um petisquinho, né? Que isso pode ser tanto, não só quando a gente vai pensar aí atividades para o trabalho, quanto atividades para o estudo, né? É uma coisa natural nossa, né? Porque o nosso corpo quer que a gente evite o desprazer ao máximo, né? E que não é fácil a gente estar se colocando em atividades aí que exigem muita dedicação, né? Como, por exemplo, trabalho, estudo, academia, nutrição, dieta, né? Que são grandes desafios aí da atualidade. A gente conseguir estar se atualizando enquanto profissional, a gente estar conseguindo cuidar da nossa saúde e que a rotina muitas vezes não ajuda.
né? Então, é uma coisa natural a gente sentir dificuldade e que se a gente não lutar e, vamos dizer assim, facilitar para as nossas dificuldades para procrastinar, a gente vai acabar caindo na procrastinação, né? Todos nós, em algum momento, já procrastinamos, né? Então, vamos dizer assim, o primeiro ponto que eu acho muito importante a gente falar sobre a procrastinação é o autoconhecimento, né? Que a gente precisa se conhecer, entender nosso ritmo, entender nossa rotina. Tem muita gente que é mais diurno, tem mais gente que é noturno, matutino e por aí vai. E a gente tem que ir facilitando. Tem gente que gosta de acordar um pouquinho mais cedo, tem gente que gosta de acordar um pouquinho mais tarde. E a questão da procrastinação, eu penso assim na clínica com os meus pacientes, começa no dia anterior. Então tem toda aquela preparação, por exemplo, se você tem dificuldade de acordar cedo, né? Uma coisa que eu descobri assim recentemente, eu sou uma pessoa que gosta muito de acordar cedo, né? Então 5 horas da manhã eu já estou levantando para ir fazer uma atividade física. Só que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de me alimentar. Então, por exemplo, eu gosto de me alimentar no dia anterior e já começar com a atividade física em jejum mesmo, porque às vezes a gente fica enrolando 5 minutinhos, então a gente tem que facilitar. Mesma coisa serve para o estudo, para o trabalho. Se você já puder deixar todos, vamos dizer assim, a sua casa organizada para você estudar, principalmente no home office, que a gente encontra aí grandes dificuldades para o trabalho, para os relacionamentos, que é muito importante. Então, você já deixar o seu local de estudo, por exemplo, seu local de trabalho, muitas vezes separado da cama, porque às vezes a gente começa a querer estudar na cama, começa a querer estudar num lugar ali de comer, por exemplo. Se possível, né, na medida do possível, que o negócio é você se conhecer e facilitar, para você não procrastinar. Eu acho que seria mais ou menos aí nessa pegada. Então, indo por essa linha, assim, qual que... Às vezes, nós temos alguns starts para nossa vida, né? Qual que seria o primeiro ponto que a gente pode, além do autoconhecimento, né? O segundo ponto que a gente pode analisar, que seria uma das causas da procrastinação? Porque às vezes tem alguns motivos que nos levam a algumas atitudes. Teria algum motivo central, assim, que fala assim, esse é o vilãozinho que fica por trás disso? A procrastinação tem esse vilãozinho que fica por trás? Porque muitas vezes não é a falta de conhecimento, porque às vezes a gente tem o conhecimento de daquilo que a gente vai executar. E o que é esse vilãozinho que fica escondido ali segurando a gente, hein? Muito bem colocada a sua pergunta, e justamente tem um fator assim, vamos colocar assim, biológico, né, que o nosso corpo quer manter a sua homeostase, afastar o máximo de desprazer possível, ter o máximo de prazeres possíveis, né, comida, sono, televisão, coisas aí que nos dão mais prazer, e tem a questão também que pode ser histórica, né, comportamental, que está aí na história do sujeito, pensando a procrastinação como um mecanismo de defesa, que a gente afasta aquilo que nos faz mal, de certa forma, ou que a gente vê dificuldades. E que, por exemplo, eu digo para a gente ir para além do sujeito, também do indivíduo, mas a gente pensar também o social, né? A gente está muito mais fácil a ter acesso aos prazeres, né? E socialmente também a gente está muito mais intolerante a sentir desprazer, né? Então, não gostei, me afasto, né? Já deleto, já bloqueio, redes sociais, né? Já não gosto. Então a gente tem muito mais facilidade de poder estar organizando isso e estar suportando menos, né? Então vamos colocar assim, eu não diria que é um vilão em si, mas são uma série de fatores aí, tanto do indivíduo, história do indivíduo, o nosso social também, que proporciona muito a gente procrastinar, né? Por exemplo, com esse boom das redes sociais, eu coloco bastante com os meus adolescentes, pré-vestibulandos, que a gente tem o Instagram, o Reels, YouTube Shorts, TikTok, que são aqueles vídeos curtos de 15 segundos, que é justamente aquela descarga de dopamina, de prazer, e a gente fica viciado naquilo, prazer, 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 prazer. E quando você viu, você já ficou várias horas lá. Então, tem esse quê social, que a gente está nesse momento aí mais acelerado,
de produtividade, então gera um desgaste maior para nós também. E quando a gente chega depois aí, vamos colocar, das nossas obrigações, né, a gente quer mais prazer e fica aí nesse ciclo do prazer. Isso tanto biológico, né, que a gente naturalmente, o corpo pede aí pela homeostase, né, o corpo não quer fazer exercício, o corpo não quer comer saudável, ele quer ficar de boa ali no cantinho dele, né, tendo o máximo de prazer possível. E também a questão do social, né, curto agora, todas esse bombardeio das redes sociais de prazer, né, perfeição, a gente só vê pessoas bonitas, pessoas felizes, com filtros, Photoshop, modificações, e a gente quer aquilo lá também. Só que isso acaba afastando a gente da realidade, né? Tudo que é muito bom, é de sucesso, é valioso, é conquistado a longo prazo. E às vezes a gente perde essa noção da realidade do desprazer, né? Que a gente às vezes fica desacostumado, por exemplo, sentar e ler um livro, não é fácil, você tem que sentar ali, se dedicar, colocar ali sua inteligência, né? Num trabalho também, se dedicar, colocar você ali e não ficar procrastinando. Então é uma luta muito difícil, né? Não é fácil, mas que eu gosto de pensar assim, né? Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo, né? Então, a gente está querendo colocar um hábito novo, por exemplo, eu pego isso muito na clínica, pessoas que procrastinam. Então, quero começar um hábito de leitura. Começa 5 minutos hoje, que nem a gente faz com as crianças no processo de aprendizado, né? A gente pega um livro mais leve, 1 página, 2 páginas, 5 páginas, 5 minutos hoje, opa, amanhã mais 5, estou mais condicionado, opa, mais 10 minutos, daqui a pouco 30, quando vir 1 hora de estudo, 2 horas, e daí deixa o foco aí, que nem o pessoal gosta de falar, foco fluente, né, o flow de trabalho, que você está ali e já vai mandando a ver. Então não é da noite para o dia. Mesma coisa, terapia, eu gosto de colocar 3 coisas, né? A terapia, academia e a nutrição. Você já não chega de cara na academia puxando uns ferros, você não chega já no seu terapeuta jogando tudo de uma vez, você não chega lá no seu nutricionista fazendo uma dieta mirabolante. Então a gente começa no começo, leve, né? Aos pouquinhos, para ir evoluindo e pegando e não aproveitando, né? Mas entendendo que o processo é gradual, é uma escadinha. Né? É verdade. Agora, Kaique, a gente pode dizer que procrastinação e preguiça são a mesma coisa ou não obrigatoriamente? Vou trocar rapidinho. Oi. Eu peço desculpas aí, problemas técnicos. Alô, testando? Eu acho que agora você deve estar me ouvindo melhor, né? Porque com esse fone... Opa, deve ter desculpas. Não, imagina. Desde as 6 acabou a bateria do Bluetooth. Eu fui atender uma emergência lá, então ele já me abandonou. Mas não tem problema. Fica tranquilo, não, fica tranquilo. Eu te perguntei o seguinte, a gente pode dizer que procrastinação e preguiça são a mesma coisa ou não obrigatoriamente? Não obrigatoriamente, né? Porque às vezes é uma dificuldade da pessoa com certas atividades específicas que ela afasta, né? Aí estamos falando de procrastinação, mecanismo de defesa, pode estar relacionado com a história do sujeito. Por exemplo, pessoas que tiveram dificuldades no trabalho, que eu faço orientação profissional também, né? Algumas dificuldades no trabalho que se repetem, então elas procrastinam atividades relacionadas ao trabalho, atividades específicas, né? E a preguiça tá ali, vamos colocar assim, ela tá ali do lado, mas não é a mesma coisa, né? Porque às vezes dá uma preguicinha mesmo, a depender de como a gente está no dia, se você trabalhou demais, se você se alimentou bem, se você descansou, né? O seu corpo desligando, mais pro lado da fadiga, eu penso aí mais pro lado biológico, né? E que a gente tenta didaticamente dividir, né? Biológico e psicológico, mas os dois não são separáveis, eles estão muito juntos. Então fica até difícil de eu contextualizar assim para vocês, né? Eu penso a preguiça mais no biológico. Né? Você está fadigado, você trabalhou muito, você não tem condicionamento físico, é uma pessoa mais sedentária, uma pessoa mais parada, e o outro pode ser um fator mais psicológico, que dificuldades suas, que nem eu disse, a procrastinação é um mecanismo de defesa que afasta uma coisa ali que é mais difícil, né? Da gente lidar, da gente se relacionar com ela.
Por exemplo, pessoas que às vezes até no trabalho afastam, ficam enrolando para dar notícias ruins, entrar em conflitos, discutir temas aí que, vamos colocar assim, mais polêmicos, mais pesados, mas que às vezes não é tudo isso, né? E que daí, quanto mais a gente afasta, mais difícil fica. E o negócio vai crescendo, né? Então, eu penso a procrastinação mais por um lado, assim, psicológico. Mas, pra gente entender, porque as duas, assim, estão muito ligadas, né? O biológico a gente não separa do psicológico, eles estão juntos ali, né? É verdade, são parecidas no fim das contas, né? Ai, mas eu gostei dessa explicação, Boa. achei muitíssimo interessante, acho que ficou muito claro, eu até anotei aqui, Uhum. que eu gosto de fazer essas anotações, mas eu gostei bastante. Agora, é interessante, sabe o que eu queria, de forma bem prática, assim, você até citou no começo, em alguns momentos, mas se pudesse em tópicos, assim, de forma bem Passo a prática passo. mesmo, passo a passo, de como lidar com a procrastinação. Agora, final de ano, Como é que a gente evita, né, na verdade? de como evita. Agora tem Natal, Ano Novo, viagem. A pessoa quer começar uma dieta da noite pro Planejamento. dia. A pessoa quer atividade física da noite pro dia, quer puxar o ferro mesmo, sabe? Chegar na academia puxando o ferro, quer começar a alimentação, a dieta, já cortando tudo. Bate aquele desesperozinho, né? É com tudo, é o estudo. Dicas práticas de como começar. Dessa forma, como você falou, que é gradativo, né? Um passo de cada vez. Coloque aí uns pontinhos bem legais para quem está nos assistindo, que comece agora assim, ó, tipo, respira e vamos começar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer assim com meus adolescentes, pacientes, é a gente tirar do psicológico e colocar no concreto, né? Em que sentido? Pega uma folha de caderno, papel, anota, né? Coisas de prioridade, urgentes, média prioridade, dá para esperar. Primeira coisa que a gente faz, né? Sistematiza isso, coloca no concreto. Ali, opa, eu tenho que fazer isso, tem essas coisas para fazer. Faz um planejamento da semana. Eu gosto muito de trabalhar com planner. Então, primeiro passo, né? A gente tirar da cabeça e colocar no concreto, né? Anotar, fazer esse trabalho motor aí, porque que nem eu disse, biológico e psicológico. E se a gente conseguir juntar esses dois, fica melhor. Legal. Anotado isso daí. Cola na tua parede, um lugar que você sempre vai passar para você se lembrar, né? Um lugar que fica sempre visível para você lembrar das coisas que você tem que fazer. E isso tem que ser atualizado assim com uma certa constância, né? No sentido que a gente tem objetivos para a semana, objetivos para o dia, objetivos para o mês, objetivos a longo prazo, né? Então, para não complicar demais, né? Coloca assim objetivos mais pontuais, mais enxutos, num lugar que você sempre vê, para você já ir se conectando com aquilo aos poucos, né? Primeiro passo, tirar da cabeça, colocar no concreto. Segundo passo, né? Preparação, que nem aquilo que eu tinha dito para vocês no começo. O dia de sucesso, ele começa no dia anterior, né? Por exemplo, eu posso acordar um pouquinho mais tarde, mas para mim às vezes não funciona. Fico o dia inteiro meio mal, não fica legal, o dia não rende. Então, se eu acordar mais cedo, autoconhecimento, né? Então eu já deixo preparado. Se eu já acordo com preguiça, eu não quero fazer café, no dia anterior, se eu tiver com um pouquinho mais de energia, eu já deixo o negócio pronto, a roupa ali separada, o café já no jeito. Ou se você não consegue comer logo de manhã, por exemplo, né, pegando esse exemplo de começando o dia, você pode ir fazer suas atividades em jejum e depois se alimentar. Então facilite a sua rotina para que ela dê certo, porque o errado ele já é fácil de você fazer, né? Por exemplo, acordei, tocou o despertador, soneca, né? Então você já levanta ou deixa o despertador celular longe da sua cama. Então facilite o certo e dificulte o errado. Preparação, né? Tudo começa no dia anterior. E principalmente se você tem uma rotina corrida, que eu trabalho assim com empresários, um ramo muito novo e muito legal também, pessoal do fisiculturismo, que precisa ter uma dieta regrada, horários regrados. O pessoal faz marmita tudo no domingo, então deixa todos os horários regrados para a semana. Então você não precisa ficar, por exemplo, todo dia fazendo uma coisa difícil, por exemplo, que é cozinhar, ficar todo dia, sei lá, lavando a roupa, arrumando tal. Você tira um dia para fazer uma coisa específica ali que dá para você render mais em menos tempo.
Obviamente, né, que essa não é uma... a gente tem que sempre lembrar que tem que ser adaptado para cada tipo de pessoa, né? Então tem que ser uma preparação para você. Tem gente que funciona um dia para fazer tudo de uma vez, para depois o resto da semana ficar ok, né? Mas tem gente que gosta de fazer um pouquinho mais separado. Então você faz um tanto um dia, faz um tanto outro dia. Preparação. Começa nos dias anteriores para você ir colhendo resultados a longo prazo, né? E principalmente, a gente está na era da motivação, do pensamento positivo. Então, uma coisa que é importantíssima, disciplina, né? Porque a gente não vai acordar todo dia feliz, a gente não vai acordar todo dia raio de luz, e a gente tem que manter essa disciplina. Opa, não estou bem hoje? Vou insistir, vou tentar. Se não der, responsabilidade, ou seja, o próximo dia eu vou tentar fazer de novo, e não cobrança, porque a cobrança, ela pressupõe punição, e daí a gente não dorme leve. Aí fica aquela coisa martelando, martelando, martelando. Meu Deus, eu sou ruim, meu Deus, eu não consigo, eu sou isso, sou aquilo. Pensamentos negativos. Então, uma coisa que o pessoal gosta bastante, chama hoje de mindset, né? Crenças limitantes. Quanto mais você colocar um negócio ao seu favor, melhor. Com responsabilidade, né? E não com cobrança e autopunição. Porque a gente sabe que a gente se cobra, passa o dia inteiro correndo, tá morto, deita ali no travesseiro, parece que o travesseiro pesa 1 tonelada. O olho até estrala, assim, mesmo você estando cansado. Então, pega leve com você. Primeira coisa aí também, né? Para você ser bom numa coisa, primeiro você precisa ser ruim. Você tem que começar de algum lugar, né? Não é do dia para noite, se você, por exemplo, está pensando em alta performance, que você já vai chegar sendo nota 10, né? Então, você tem que começar de algum lugar e vamos dizer assim, se perdoando, se permitindo errar, pensando aí que é experiência, é no fazer que você vai aprendendo também. Você vai tentar um jeito, não vai dar certo, você vai tentar outro, não vai dar certo, né? Se você conseguir fazer sozinho, legal. Se puder procurar um profissional também para te ajudar a se organizar, opa, excelente, o processo vai um pouquinho mais rápido, porque a pessoa já te dá os caminhos ali e vai adaptando para você também, né? E eu acho que esses são os pontos principais, eu diria assim, para a gente combater a procrastinação assim, de uma maneira mais pontual e mais rápida, né? Claro que tem alguns pontos mais complexos, né? Mas para a gente não estender demais, porque pelo que vocês estão percebendo, eu gosto de falar bastante, então... Mas é isso aí. Não, tá certo, Kaique. Eu queria aproveitar e pedir para você deixar aí os seus contatos, né? Quem quiser saber mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te consultar também a respeito de procrastinação, imagino que você deva ter aí rede social, essa coisa toda, então deixa seus contatos pra gente. Opa, com certeza. A minha rede social principal é o Instagram, que é o que eu mais posto, conteúdo toda semana, stories, posts informativos, que é @kaique.psi. Daí lá vai ter todas as informações, telefones, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá que eu respondo com o maior prazer, né? Tudo que tiver ao meu alcance, eu respondo. Às vezes eu não respondo na hora, porque às vezes está corrido, que nem vocês viram hoje, é uma correria que só a emergência que aparece, né? Mas estamos aí, na medida do possível. Mas a minha rede social principal é o @kaique.psi. Muito bem, tá aí o @ na tela, para que o pessoal que está acompanhando o programa, que ainda vai acompanhar aí nas reprises, possa anotar e entrar em contato contigo. Kaique, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-lo, volte sempre. Nossa, foi um prazer enorme aqui, agradeço, estou assim, muito lisonjeado pelo convite. E se tudo der certo, a gente volta aí para dar mais uma palhinha aí sobre a psicologia, passar esse bem para frente, né? Que acho que o negócio não é ficar só com a gente, mas a gente passar aí adiante e fazer esse negócio crescer. Beleza? Certeza, então, muito obrigado aí, uma boa semana. Obrigado, boa semana. A gente vai se falando sim, tá aí, portanto, Kaique Hiroyuki, psicólogo clínico, falando com a gente aqui no Notícias do Bem a respeito de procrastinação, que não é preguiça. Só, gente, não é preguiça. Tá bem pertinho, mas não é preguiça. Parece, mas é diferente. Tem que prestar atenção. Agora o Thiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Hoje, estou aqui na Editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron
é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Aí, portanto, www.editorebron.com.br, acesse o site, veja lá todas as oportunidades, tem combo, tem promoção, enfim, tem muita literatura de qualidade, muita literatura de primeira, você pode receber aí na sua casa, www.editorebron.com.br. Hoje aqui no Notícias do Bem, a gente vai conhecer o Instituto Novo Sertão, que tem a sua sede no município de Betânia, do Piauí. A cidade é a terceira com menor índice de desenvolvimento humano municipal do estado e está entre as 30 cidades mais carentes do Brasil. Verdade, lá em Betânia do Piauí são desenvolvidos diversos projetos de transformação social e parcerias com as cidades vizinhas para compartilhar tecnologias sociais. São várias áreas de trabalho, incluindo geração de renda, esporte, arte e educação. Mas quem está ao vivo para falar com a gente a respeito de todos esses temas é o fundador do Instituto Novo Sertão, José Carlos Brito, mais conhecido como Zé da Água. Eu vou te chamar de Zé da Água, ele já está aqui com a gente. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Que prazer receber você aqui no nosso programa. Boa tarde, meus amigos. Um prazer é meu estar com vocês aqui nessa tarde. E pode chamar de Zé da Água, eu gosto muito desse nome. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho do nosso amado sertão com vocês hoje. Bacana. Eu queria que você começasse contando pra gente, então, um pouco da história do Instituto Novo Sertão, né? Como é que ele começou e por que em Betânia do Piauí? Maravilha. Eu sou natural de São Paulo, capital, né? E há uns 10 anos atrás eu tive a oportunidade de visitar o sertão do Piauí e fiquei extremamente chocado com as imagens que eu vi de lá, né? Na época eu já vivia em missões, mas naquela época se falava muito da África, né? De fazer missões na África. E quando eu visitei o sertão, eu tive uma convicção que a minha África era ali, né? Pessoas que não tinham água para beber, pessoas que viviam numa situação de extrema pobreza, sem nenhum tipo de benefício, acesso a recurso, e me veio uma grande vergonha, na verdade, né, de ser missionário, de ser cristão e de nunca ter conhecido o sertão. Então, Deus me falou algo muito forte de voltar para aquele lugar. A gente começou a fazer diversas viagens para o sertão para levar água inicialmente, mas depois de uns 2 anos a gente entendeu que se a gente realmente queria uma transformação real no sertão, a gente precisava mudar e viver no meio do sertanejo, né? Então eu me mudei para lá, comecei a morar em Betânia do Piauí, e aí nasceu essa ideia, esse sonho de criar o Instituto Novo Sertão, que tem como missão básica gerar uma transformação realmente profunda nessas questões sociais e de vulnerabilidade na região. E aí a gente conta com apoio e uma equipe muito bacana que trabalha na região e que tem esse sonho de ver o sertão transformado. Bacana. Ai, que legal. E Zé, a gente sabe que todo projeto, né, tem os seus desafios ali no começo. Conta pra gente um pouquinho como que foi esse início, né, até estruturá-lo, né, e até chegar a essas grandes parcerias e tá onde tá hoje, né? É um projeto que hoje conta até com a parceria da IPP aqui, né? E está sendo divulgado, fez parte do Dia de Doar na campanha. Hoje está sendo bem, acho que divulgado aqui, né? A questão dos poços, né? Da perfuração. A gente vê o Arival com tanta alegria falando dessa campanha. Mas fala pra gente um pouquinho como foi esse processo, né? De implantação ali no desenvolvimento. Realmente o começo é sempre o mais difícil, né? E é onde o pessoal geralmente desiste. A gente teve um começo muito simples e muito de acreditar que Deus estava chamando para essa obra, né? Quando eu fui morar em Betânia, eu também não tinha muito recurso, eu fui morar na casa do pastor, porque eu não tinha condição de alugar uma casa na cidade, né? E a gente começou atendendo, acho que era 15 crianças num reforço escolar na região, e era um trabalho bem simples, mas eu acredito que algumas coisas fizeram com que a gente conseguisse caminhar. A primeira era ter um olhar muito focado nessa questão do longo prazo, né? A gente sabe que tem demandas emergenciais como comida, mas a gente sempre entendeu que o sertão precisa de projetos que gerem transformações reais de longo prazo. Quando a gente leva uma cesta básica, claro que é uma boa ação, mas ela não consegue transformar a vida de uma pessoa. E a gente morando em Betânia, entendendo um pouco mais das raízes dos problemas do sertão,
a gente conseguiu entender como fazer projetos que tivessem realmente impactos maiores. Então, morando no sertão e estando dia a dia lá com as comunidades, eu acho que isso foi um segredo para que a gente pudesse elaborar projetos melhores. E também a questão de persistir e prestação de contas, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer um projeto, sonha com alguma coisa, algumas pessoas ajudam e depois não sabem para onde foi. Então, essa ideia da gente continuar lá e todo mundo que apoiar, a gente entrar em contato, prestar conta, falar o que conseguiu, o que não conseguiu, foi muito importante para que as pessoas confiassem em nós, né? Então, o Instituto hoje vai fazer já 7 anos e a gente começou literalmente do zero, assim. Começamos com R$0 no caixa e com apenas um desejo no coração de que era ver aquelas pessoas mais assistidas e com oportunidades melhores, né? E aí eu acredito que nesse sentido foi a persistência, foi a seriedade e foi conhecer o contexto que ajudou a gente a caminhar. Até hoje nós temos desafios incríveis ainda, né, para transpor, mas graças a Deus a gente tem visto uma base se construindo para que o sertão possa ser um lugar transformado. Zé, a gente sabe que são vários projetos em várias áreas, né? Nós falamos aqui no começo, são diferentes áreas de atuação do Instituto Novo Sertão, mas hoje a gente pode dizer que a menina dos olhos do Instituto é o projeto dos quintais produtivos? Sem dúvida nenhuma, esse projeto tem gerado um impacto muito bacana na região e que as pessoas se surpreendem, né? Porque se eu falar para vocês que a gente está plantando alimento numa terra onde as pessoas desprezavam, isso chama muita atenção, né? E se a gente está falando que as pessoas que antes viviam em situação de insegurança alimentar, que não tinham o que comer, e hoje plantam e ainda vendem o excedente da sua plantação, isso mostra que existe uma potencialidade gigantesca no sertão. Então a ideia dos quintais produtivos, né, é uma ideia bem simples até na questão, só que é uma questão que você precisa estar lá no meio deles para conseguir desenvolver, que é o sertanejo conseguir plantar o seu alimento. Porque quando a gente fala de sertão, as pessoas logo pensam no chão rachado, né, aquela imagem de deserto e tudo mais, porém é uma terra grande e que tem um alto questão de produção, pode produzir muito alimento, só que tem as suas especialidades, questão hídrica, questão de terra, e as pessoas por muitos anos não se atentaram a isso e simplesmente só mandavam o alimento para o sertão. Só que a gente pensou ao contrário, porque em vez de mandar alimento para o sertão, por que a gente não produz o próprio alimento no sertão, né? E há 2 anos atrás a gente começou e a gente tem visto que é possível sim, né? Nesse ano de 2021, quer dizer, só com a geração de renda por meio da venda do excedente, vai ser quase de R$20 mil gerado para essas famílias. Então a gente vê que é possível, o sertão é produtivo e as famílias são trabalhadoras, né? O que precisa é de apoio e realmente tem sido a nossa menina dos olhos de ver a Quitanda dos Quintais, né, que é a nossa feira agroecológica, cheia de verdura, de alface e tudo produzido no sertão. Isso é maravilhoso. Muito bom, Zé. E assim, quando a gente vê esse espaço tão fértil, tão produtivo, como tem sido também essa parte de missões, assim, Zé? Tem sido também, como é que tem sido esse outro plantio, né? Sim, Esse outro preparo, juntinhos ali. Como é que tem sido esse trabalho? Incrível. A minha vocação, né, para estar no sertão é uma vocação missionária, né? E quando eu vim para Betânia, eu vim também porque ela era uma das cidades menos evangelizadas do Brasil, né? Eu cheguei aqui, tinha menos de 100 crentes aqui na cidade. E de 34 zonas rurais aqui, comunidades rurais do município, nenhuma tinha uma igreja instalada. E nunca na história de Betânia uma igreja tinha ido para a zona rural do município, né? Então eram pessoas que não tinham contato nenhum com o evangelho, ou com a igreja e tudo mais. E a questão da transformação social, ela anda muito próximo da proclamação do evangelho, porque a gente entende isso como uma prova real e palpável do amor de Jesus por essas pessoas. Eu sempre digo isso, a gente está numa comunidade rural, onde as pessoas estão literalmente passando fome,
e você trazer uma pregação de que Jesus é o pão da vida, ou de que Jesus transforma a vida das pessoas, e ir embora, sabendo que aquelas pessoas não tenham o que comer, não é o evangelho de Jesus, né? Então, a transformação social traz uma resposta e uma questão palpável para toda essa mensagem que o evangelho traz de transformação. Lógico que não é uma coisa que sobrepõe a outra, mas complementa, né? E traz essa realidade integral do evangelho. Então, hoje, pela graça de Deus, a gente implantou 7 igrejas aqui na cidade. Eu pastorei uma igreja, numa comunidade rural, graças a Deus, e a gente viu que o evangelho expandiu de uma forma grandiosa, não só em Betânia, mas nas cidades ao redor também. Então, aonde chega o alface, aonde chega a transformação social, também chega o evangelho, com certeza. E aí eu queria que você falasse pra gente a respeito desse novo desafio que são os poços, né? Que a gente está junto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A ideia é mandar um por semana, né? O pastor Erival está falando esse tempo todo, mandar um por semana lá, né? Porque tem que furar os poços lá. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, primeiro a importância dessa perfuração de poços artesianos nessas comunidades, o que isso muda na vida das pessoas a partir da chegada da água efetivamente com o poço e não com o caminhão-pipa, por exemplo. Sim. Pastor Erival, grande parceiro, um abraço para ele. E ele me surpreendeu demais, né? Porque a gente, para perfurar um poço aqui, era um desafio grande. E ele chegou com essa proposta de perfurar só nesse mês 7, né? E no total, acho que quase 50 poços. Então, para a gente tem sido uma alegria imensa, porque a água é um desafio no sertão. E, sem dúvida, para o pessoal entender, a água do poço, além de ser uma água que ajuda a pessoa a consumir ou a limpeza, é uma água que também ajuda, como a gente falou anteriormente, a produzir, né, produzir alimento. Então, normalmente no sertão, nas comunidades rurais, eles não têm água encanada, né? É diferente de cidade grande, onde você abre a torneira e vem a água. Isso não existe, né? E, então, a pessoa precisa arrumar um meio da água chegar até elas. Ou ela tem um açude, como se fosse uma barragem, ou ela aluga um caminhão-pipa para levar água por meio de pipa, ou ela tem um poço, né? Somente que o caminhão-pipa, o açude, geralmente são coisas que às vezes está disponível, só que tem a distância, às vezes a água não é muito boa, e o poço, ele acaba distribuindo água para uma comunidade inteira, e é uma água que não é contaminada, está embaixo da terra, né? Ela é uma água boa. Só que tem um custo de perfuração, tem um custo de você colocar uma bomba, de você puxar energia, e o desafio era sempre esse, né? Você custear um poço. Então, pela graça de Deus, junto com a IPP, a gente tem conseguido perfurar, já perfuramos semana passada, estamos equipando, semana que vem agora perfuramos outros, e até dezembro vamos perfurar vários, e cada poço perfurado muda a realidade da vida do sertanejo, porque acesso à água é acesso à dignidade, à saúde, a emprego, a tudo, né? Então a gente está muito esperançoso com essa abertura de poços. As comunidades muitas vezes nem acreditam quando a gente fala assim, vou perfurar um poço aqui, que é tanta promessa que eles nem acreditam, mas quando a máquina chega lá, quando começa a perfurar, a água sai, só quem vive isso sabe o que é você ver uma água que você vai poder ter acesso de forma gratuita e assim, intermitente, né? Não vai parar de ter água para a comunidade. É uma coisa que transforma muito a vida de quem mora no sertão. Bacana, Zé. E em média, quantas pessoas são atendidas numa comunidade dessa, por exemplo? Quando a gente pensa em número de famílias, por exemplo, quantas famílias são beneficiadas? A média aqui da nossa região, das comunidades, é em torno de 70 a 100 famílias por comunidade rural, né? Então, em média, são esse número de famílias que são atendidas quando a gente consegue levar um benefício desse como um poço, né? Mas acontece muito, isso é muito comum, quando uma comunidade tem um poço e algumas comunidades ao redor não têm, as comunidades ao redor vão até lá buscar essa água, né? Porque em tempos de estiagem tem que pegar água de algum lugar. E como eu falei, para quem mora numa cidade grande, é muito difícil imaginar ficar sem água, porque você abre a torneira e a água vem. Agora você imagina você viver num lugar onde não existe torneira.
né? Onde não existe cano. E aonde quando você precisa de água, você precisa ir a algum lugar buscar, porque a água não vem até você. Então, um poço perfurado, uma água disponível de forma pública e gratuita, ela acaba atendendo não só a comunidade que tem um poço, mas as pessoas ao redor. Porque quando tem necessidade, você tem que buscar. Onde tiver, você tem que buscar, né? Bom, e assim, Zé, quando a gente fala em missões, né, o que você citou, né, que você mudou, você quis, você foi ser missionário, não é só se preparar às vezes para você ir falar do amor de Deus, você se preparar com a palavra, mas você está preparado também para o trabalho, né, para a obra local. Para agir, né, Para também. agir, porque foi uma mudança muito grande na sua vida. Você tinha essa experiência, você tinha esse preparo para você hoje estar cuidando aí desse trabalho no campo? Você imaginava que você ia realizar esse trabalho na sua vida, assim? Eu nunca imaginei que eu ia virar o Zé da Água, literalmente nunca passou na minha cabeça. Mas o preparo, como você falou, é importante. Eu saí para missões, eu era muito novo, eu tinha 21 anos, né, quando eu saí de São Paulo para missões. E na minha época, infelizmente, a gente não tinha essa visão mais holística, né, do trabalho missionário. Agora, se passando aí mais de 10 anos que eu estou em missões no Nordeste, a gente vê como é importante realmente você ter essa noção de se preparar e de buscar ferramentas, né? É super importante. Eu acredito que na igreja hoje no Brasil, às vezes tem esses dois extremos, né? Você tem um grupo de pessoas que acha que precisa ser um super-herói para ser missionário, então a pessoa nunca vai. E tem aquele outro extremo da pessoa que acha que pode ir de qualquer maneira e quando chega numa situação como no sertão, outros lugares de extrema necessidade, não sabe como atuar. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? O missionário não é um super-herói, o missionário não sabe tudo, mas ele precisa também entender muito bem o contexto onde ele está inserindo para que a vida dele naquele lugar seja relevante, né? Para que não seja uma palavra vazia. Então, num período da minha vida, eu entendi que eu precisava ter mais ferramentas e entender melhor o que eu estava fazendo. Então, eu fiz faculdade, eu corri atrás de parcerias, como o pastor Arival, por exemplo, que a gente se conheceu num desses encontros missionários, e também conhecer muito bem a população que a gente quer atender, né? Porque às vezes a gente tem uma noção errada de trazer um projeto pronto, respostas prontas, e não ouvir as pessoas. E isso acaba trazendo... Eu já errei muito nisso, de às vezes trazer algo pronto e não ouvir as pessoas. Então, nisso tudo, a gente viu que tem sido bacana ter essas ferramentas, mas sempre confiando em Deus e tendo essa dependência do Senhor. Mas, sem dúvida, em missões, como qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa crescer. A gente não pode estagnar, né? E crescer, a gente precisa correr atrás, precisa se esforçar para ver as coisas mudarem. Mas é possível, sim. Bacana, Zé. A gente tá, assim, a gente ficaria a tarde toda conversando aqui sobre missões e o Instituto Novo Sertão tranquilamente, mas enfim, Claro. né? A gente tá partindo para o encerramento. Eu queria que você deixasse os contatos do Instituto Novo Sertão e para as pessoas que quiserem conhecer mais do trabalho e que quiserem doar também, além das doações que podem ser feitas, obviamente, aqui através da Junta Missionária de Pinheiros, mas quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho do Instituto, como é que faz? Maravilha. A gente tem vários canais aí, graças a Deus, de meio de comunicação, né? Tem o nosso site, que é muito bacana, é bem fácil, novosertão.org.br. Lá você conhece mais nossos projetos e também tem lá o WhatsApp direto para você falar com a gente e também os meios de doação. A gente tem uma plataforma de doação hoje que você pode cadastrar o seu cartão e mensalmente debita um valor lá sem você ter que ficar se preocupando para doar todo mês, e você recebe as novidades do sertão, recebe onde tem avançado. Então você pode entrar no nosso site e ter essas informações. Também tem o nosso canal do YouTube, Instituto Novo Sertão, que você consegue ver os nossos vídeos, as nossas lives, e lá você pode ver de forma mais prática também tudo que a gente tem feito, é muito legal. E nossas redes sociais, né? Novo Sertão no Instagram, Novo Sertão no Facebook. A gente atualiza quase que diariamente e pode acompanhar o dia a dia do sertão. E participar também da campanha dos poços, junto com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma campanha que está transformando o sertão, algo inédito na nossa região aqui. E a gente está perfurando o poço, estava até brincando com o pastor Arival, o sertão vai virar mar.
né, de tanta água que a gente vai trazer. Mas participem, conheçam, e a gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Tá certo, Zé. Obrigado pela sua participação. A gente deixou o site aí disponível também, novosertão.org.br, @novosertão, né, nas redes sociais do Instituto. Deus continue abençoando o seu trabalho aí em Betânia do Piauí. E, enfim, a IPP TV é a sua casa. Conte sempre com a gente para divulgar o que vem sendo feito aí. E vai mandando notícia pra gente, porque aqui é notícias do bem. A gente gosta de dar boas notícias. Então vai mandando as notícias pra gente poder também ir divulgando, tá bom? Venha sempre. Claro, pessoal. Obrigado, viu? E perfurando o pouco. Deus abençoe. Dando as informações aqui pra gente. E você que está acompanhando aí o Notícias do Bem, não deixe de participar dessa campanha, né, de perfuração de poços. Você viu como é importante? Você pode acessar lá ippinheiros.org.br e você faz a doação para a Junta Missionária de Pinheiros, acrescentando 99 centavos no final da sua doação, qualquer valor, acrescente 99 centavos no fim, e aí essa verba vai ser revertida para a perfuração dos poços lá em Betânia do Piauí. Exatamente. O Gessé Cruz deixou Deus abençoe aos irmãos envolvidos nesse glorioso projeto. E também tem uma mensagem do Jorge Moraes. Ele quer deixar aqui, compartilhar algumas notícias separadamente. Pode mandar, é possível sim, Jorge. Nós pedimos aqui, por exemplo, o Instituto Novo Sertão, mande pra gente se você tem alguma sugestão de matéria, de notícia, mande pra gente como sugestão, que nós iremos aqui analisar com a produção, com certeza, e preparar algo pra vocês bem especial. Notícias do Bem fica por aqui. Tá, já foi aqui, já estourou o reloginho aqui. Estouramos o reloginho. De segunda a sexta, sempre 11h30 da manhã, sempre horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever também no IPP Play. Verdade, acessa lá, clica no sininho para receber as notificações e compartilha com todo mundo que você conhece o nosso IPP Play. Se você está na nossa versão ao vivo, a partir de agora tem Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está na nossa reprise, a partir de agora tem Você é um Missionário, pastor Arival Dias Casimiro. Então continue com a gente aqui na IPP TV. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. 11h30 da manhã ao vivo. Tchau. Tchau.